Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Peripato, eu sou enfermeiro e nós vamos começar a trabalhar um tema de prevenção de acidentes com crianças e primeiros socorros. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar os acidentes domésticos, os dados, as estatísticas, como prevenir e como preparar a sua casa. Também vamos identificar alguns vilões, né? A cozinha, o banheiro, o quarto, o que existe, né, dentro desses ambientes que pode ser perigoso para o seu bebê e para a sua criança. Também vamos falar um pouco sobre a área externa, as escadas, as janelas, como preparar o seu carro também, né? Tomadas, brinquedos e muito mais. Vamos começar? Então vamos lá. Quando a gente pensa em acidentes com crianças, né? Crianças de 0 a 14 anos, nós precisamos nos preocupar porque o número é muito alto. Nós temos mais de 3.300 crianças que sofrem acidentes fatais em um ano. Mais de 110 mil crianças são internadas no Brasil por ano por acidentes. Quando eu falo de acidentes, eu estou falando de qualquer causa externa, que não seja uma doença, né? Por exemplo. Então eu estou falando de quedas, eu estou falando de afogamento, sufocação. Tudo isso pode ser considerado traumas. É o que a gente chama popularmente de acidentes. Então, esse dado é alarmante, porque 3.300 crianças sofrendo acidentes fatais por ano no Brasil é muita coisa. E se a gente colocar isso num dia, a gente tem 9 a 10 crianças que sofrem acidentes fatais por dia. Então, até o final do dia de hoje, infelizmente, nós perderemos 9 meninos ou 9 meninas, né, entre essas crianças que nós dissemos. Então, nós nos preocupamos muito com esse dado, porque a cada criança, inclusive, que sofre um acidente fatal, nós temos 4 crianças sequeladas. O impacto disso na sociedade, o impacto disso principalmente para a criança, claro, que foi afetada, e para a sua família, é imensurável. Né? Nós temos casamentos que terminam nos 2 primeiros anos, nós temos famílias que ficam arrasadas, né, por conta desses acidentes. Agora, o principal fator de mudança nisso tudo é que 90% desses acidentes podem ser evitados. 90% desses traumas, desses acidentes que levam a essa quantidade absurda de internações e morte anualmente podem ser evitados, principalmente com ações simples no dia a dia. Bom, vamos conhecer um pouquinho então sobre quais são os cômodos da nossa casa que podem oferecer algum tipo de risco para a criança, para o bebê. Eu falo isso porque quando a gente vai se preparar para ter um bebê, né? Muitas pessoas se preocupam muito com o enxoval, aquilo que eu vou colocar no quarto do bebê, como ele vai ser, qual é a cor do quarto, como vai ser o berço, né? Como serão os protetores, como será o carrinho que eu vou utilizar. E uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa preparar a casa para receber uma criança, para receber um bebê, né? E muitas vezes a nossa casa não está segura para receber um bebê. Então nós precisamos de alguns atos simples que nós vamos passar agora para vocês, para entender um pouco mais como esses cômodos da nossa casa podem oferecer algum tipo de risco para a criança ou para o bebê. Tá? Então vamos começar pelo principal deles, que é a cozinha. O que a gente tem na cozinha? Bom, a gente tem gavetas com objetos cortantes, facas, garfos, né? Enfim, o que a gente pode fazer para reduzir isso? Existem alguns armários e algumas gavetas que, né, são imprescindíveis que você tenha. Não vai ter como tirar essas coisas de lá. Mas você pode proteger. Porque a criança, ela é curiosa, né? Ela aprende dessa forma. Ela precisa ser curiosa para desenvolver, para aprender. Faz parte do desenvolvimento dela. Agora, simplesmente tirar as coisas do local não resolve. O que eu preciso sempre, né, desde pequeno, desde bebê, começar a orientar o que pode e o que não pode. E colocar alguns empecilhos, algumas travas, por exemplo, para que a criança não chegue nesses locais, certo? Eu tenho aqui uma trava simples, né, existem vários modelos que você pode colocar nos ambientes que são perigosos para a criança, em armários, em gavetas, né, que tenham objetos cortantes.
e você pode já, desde o início, orientando essas crianças, tá? Bom, além disso, na cozinha a gente tem o forno, a gente tem o fogão, a gente tem a geladeira. Então, além de orientar, nós precisamos sempre estar próximos à criança nesses ambientes e a criança também sempre evitar que a criança vá para esses ambientes sozinha, tá certo? Então, a cozinha, infelizmente, é a nossa grande vilã dos acidentes domésticos, ok? Além da cozinha, nós temos um outro ambiente que a criança gosta bastante, porque é um ambiente totalmente diferente da casa, é o banheiro. O que nós temos no banheiro? Nós temos outras gavetas com outras coisas que tem diferentes de tudo na casa, né? Tem muita gente que guarda medicamento nas gavetas e no armário do banheiro, isso é muito perigoso, né? Tem gente que guarda alguns produtos de limpeza dentro desses armários, então também, se é um armário que tem alguma coisa que você não pode deixar ao nível da criança, coloque travas. Se não, retire, melhor ainda, retire esses medicamentos, retire esses produtos químicos deste local, né, deixando num local inacessível à criança. Além disso, nós temos uma coisa que é o vaso sanitário e o próprio chuveiro, né? No vaso sanitário, ele desperta muito interesse da criança, principalmente quando ela está aprendendo, né, o que significa o vaso sanitário. Então, está muito acessível para ela, né? Principalmente até os 6 primeiros meses de idade, depois disso mais ainda, porque ela começa a ficar em pé, engatinhar, e ela vai observar o que tem lá dentro, e é curioso, de fato é bastante curioso, né? E ela aprende que as coisas vão embora ali, então a gente precisa se preocupar com isso. Aquele pouquinho de água pode ser preocupante. A mesma coisa com o lixinho do banheiro e também com o próprio chuveiro. Muita gente usa na primeira infância, né? Trabalhar com algumas banheiras, né? Então isso também pode ser bastante perigoso. Nós não deixamos crianças sozinhas no banheiro. Banheiro não é lugar de criança sozinha, né? Pelo menos na primeira infância. Só para vocês terem uma ideia, 1,5 cm de água é o suficiente para causar um afogamento. Então, se você tem uma banheira na sua casa, uma piscina, uma banheira mesmo no banheiro, fique atento, tá? Não deixe uma criança sozinha tomar banho, porque ela pode se afogar com pouquíssima água. A cabeça no bebê é mais pesada do que o restante do corpo. Então, ela vai com a cabeça e não consegue voltar por conta do peso. Então, ela não consegue sair dessa situação de afogamento sozinha, certo? Então, por isso, sempre acompanhada. Dentro de um outro ambiente que ela fica bastante é o quarto, né? O quarto onde o bebê vai ficar precisa ser programado, precisa ser preparado. Mas além de tudo aquilo que a gente falou, da cor, da escolha, que é tudo muito bacana de fazer, muito legal, a gente precisa se preocupar com a segurança. Será que esse berço, né, que o casal vai comprar, ele foi aprovado pelo Inmetro? Ele tem alguma certificação? Será que os espaços entre aquelas ripinhas de madeira estão na conformidade? Outra coisa que muita gente faz é comprar aquele monte de protetor de berço, deixar o berço sempre fofinho para a criança. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a criança ela tem dificuldade para se virar, né? Ela não consegue se virar sozinha. Então, se ela estiver dormindo, né, de lado e ela acabar se virando para decúbito ventral, se ela ficar de bruços, ela não vai conseguir sair dessa situação. E muitas vezes o lençol ou o próprio protetor de berço pode causar uma sufocação importante nessa criança que pode levá-la à morte. Nós temos que nos preocupar com isso porque essa é simplesmente a primeira causa de morte até os 6 meses. Né? No mundo é a sufocação, tá? Então preocupem-se com isso. Eu preciso ter tantos protetores, tantos ursinhos, tantas coisas dentro do berço? Não, preciso de um berço seguro, preciso de um berço limpo, né? Preciso de um berço sem muitas coisas para que o bebê não se afogue ou sufoque naquela situação, tá? Então, para crianças um pouco mais velhas, né, nós temos que nos preocupar também com as janelas do quarto. A janela dá para onde? Dá para um corredor? Esse corredor, né, tem algum acesso a alguma coisa?
a cama fica próxima do corredor, a cama fica próxima da janela, a gente precisa se preocupar com isso, tá? Outra coisa, né? Se você mora num sobrado, num prédio, você tem grades de proteção nessas janelas? Isso é muito importante, porque a criança é curiosa, como eu já disse, e pode querer acessar, né, essa informação que ela não tem. Ela quer conhecer, ela quer descobrir. Ok? Então, sempre se preocupar também com as janelas. Outra coisa são as escadas. Se você mora num sobrado, se você mora onde tem escadas para um outro nível, também se preocupar, porque a criança adora subir escadas, né? Como eu disse, nós não queremos tolir a autonomia da criança, não é isso, né? Só que ela tem que fazer tudo isso, conhecer tudo isso com segurança. E aí a gente vai dar essa segurança para essa criança. A gente vai acompanhar a subida dela nas escadas, a gente vai ensiná-la a fazer isso, mas sozinha, né? Principalmente quando ela começa a engatinhar e começa a andar, é realmente bastante perigoso por conta das quedas, tá certo? Outra coisa que nós vemos muito, né, é a preocupação com relação às tomadas, o choque elétrico. Isso serve para todos os cômodos da casa, né? Então, existem pequenos protetores de tomada que você já pode, preparando a sua casa, né, colocar nas tomadas da sua casa. Eu trouxe um aqui para vocês. Esse daqui é bem simples, né? Ele encaixa nessas tomadas novas, inclusive, tá? E você pode colocar naquelas tomadas que a criança pode ter acesso. Aí você vai falar para mim, mas olha, meu bebê ainda não está engatinhando, né? Ele ainda não consegue acessar essas tomadas. Então toma muito cuidado, porque de um dia para o outro, de uma semana para outra, ele começa a acessar coisas que na semana passada ele não conseguia. Ele começa a engatinhar muito rapidamente e às vezes a gente não percebe os riscos que estão mudando a cada parte do desenvolvimento dele. Então já proteja a sua casa, já deixe as tomadas que você sabe que são acessíveis, né, quando ele começar a engatinhar e começar a ficar em pé, e já faça, né, essa proteção dessas tomadas. É muito barato esse equipamento, ele vende, né, em casas de bebês, né, onde tem produtos para crianças, e também em casas de materiais de construção você facilmente encontra além da internet. Tá? Então, é um investimento simples que causa aí uma proteção bem interessante para a criança, tá certo? Uma coisa que muita gente me pergunta é a respeito também dos brinquedos. Bom, o que eu faço em relação aos brinquedos? Eu falo que brinquedo não é brinquedo, não se pode brincar com os brinquedos na compra desses brinquedos e na escolha desses brinquedos. A criança tem que brincar livremente, mas tem que brincar com brinquedos seguros. Na escolha do brinquedo, sempre observar se ele é aprovado pelo Inmetro primeiro, tá? Em primeiro lugar, se ele é aprovado pelo Inmetro. Existem muitos brinquedos que são vendidos em várias lojas que a gente sabe que não tem aprovação de nenhum Inmetro, de nenhum selo, tá? De qualidade. Esses brinquedos se soltam facilmente, pequenas partes de rodinhas, pequenas partes do brinquedo podem se soltar e a criança pode engasgar por conta desses brinquedos. Outra coisa também relacionada aos brinquedos é a questão da faixa etária, né? A faixa etária deve ser indicada no brinquedo, na embalagem do brinquedo. Se você compra um brinquedo para uma criança de 2 anos e na faixa etária do brinquedo está 5 anos, não é indicado que essa criança brinque com esse brinquedo, porque pequenas partes podem ser soltas ou não é adequado por conta do desenvolvimento da criança. Então isso pode causar algum dano, ok? Então são essas algumas preocupações. Além disso, tem uma área externa, né, que nos preocupa bastante, que é a área do quintal da piscina, né? Se você tem uma piscina em casa, cuidado, tome cuidado com a piscina, ensine a criança desde pequena já a nadar, né? Isso é bastante relevante para quem tem piscina em casa e para quem frequenta locais onde tem piscina, e também a questão da proteção dessa piscina. Você sempre precisa deixá-la protegida da criança enquanto você não estiver observando, certo? Então essas são algumas dicas que a gente pode dar para vocês em relação a como se preparar, como preparar a casa de vocês, ok? Agora, a gente sabe que a principal causa de morte de crianças
de 0 a 14 anos é o trânsito. Então, se você está preparando a sua casa, prepare também o seu automóvel para receber uma criança. Compre sempre a cadeirinha, né, correta, aprovada também pelo Inmetro e de acordo com o peso do seu bebê ou da sua criança com o desenvolvimento, certo? Isso é muito importante. Instale corretamente, né, siga as instruções, instale corretamente essa cadeirinha. A cadeirinha sempre vai no banco de trás, tá? Do seu veículo. E as crianças, né, de acordo com o novo Código de Trânsito Brasileiro, precisam ficar no banco de trás até os 10 anos. Somente no banco da frente depois dos 10 anos. Ok? Ensine a criança que ela tem que colocar sempre o cinto de segurança desde a primeira infância, para que você também não tenha problemas no futuro. Isso é muito importante. E claro, siga todas as recomendações do Código de Trânsito Brasileiro para evitar acidentes. Ok? Crianças também sofrem muitos acidentes em relação ao atropelamento. Né? Então, ensinar sempre a criança a olhar para os dois lados da rua. Crianças não devem andar desacompanhadas antes dos 7 anos na rua. Ok? E a questão da brincadeira também sempre muito observada, muito segura dentro do seu condomínio, da sua casa, na rua. É sempre importante dar sempre um suporte para a criança, para ela poder brincar tranquila, para poder brincar com autonomia e se desenvolver. É isso que a gente quer, uma infância segura para a nossa criança, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como atender primeiros socorros no próximo vídeo. Na nossa aula 2, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre quais são as características, né, desse povo brasileiro na hora de atender e como a gente deve procurar, né, fazer todo o atendimento com segurança. Até já!